exemplo, hoje qualquer cara pega o celular, sai na Paulista falando, ei, você é o quê? Você diz que é comunista! Pronto, virou um influenciador. Né? Se gostar do Bolsonaro, então, pronto, você já ganhou 10 pontos na escala de gostabilidade de alguém da direita. Você tem muito hater de esquerda? Essa é a minha pergunta. Hater de esquerda? Tenho. Tenho. Você tem muito hater de direita? Pra caramba. Mas eu discordo do que você falou. E aí, talvez a gente discorde nessa posição aqui. A esquerda, ela sempre militou de forma muito mais hierárquica, até pela natureza da esquerda, que tem planejamento centralizado, e foi até a crítica do Glenn Greenwald, né? Ele fala o seguinte, ninguém consegue se candidatar na esquerda sem passar antes no apartamento do Caetano Veloso. O que acontece? Existe uma ordem hierárquica na esquerda e você vai escalando aquilo, e a partir do momento que você é autorizado a ser gostado, então assim, estamos autorizados a gostar de tal pessoa que é de esquerda, essa pessoa tem um espectro de críticas construtivas a serem feitas, são as críticas autorizadas, que está dentro do espectro autorizado, você está nessa linha da esquerda. Sim. A direita não tem isso. A direita, e eu não estou falando se isso é melhor ou pior, não estou fazendo juízo de valor, mas a direita ela parte de uma comunicação horizontalizada, o que dá mais margem para palhaçada. Então, por exemplo, hoje qualquer cara pega o celular, sai na Paulista falando, ei, você é o quê? Você diz que é comunista! Pronto, virou um influenciador. Né? Se gostar do Bolsonaro, então, pronto, você já ganhou 10 pontos na escala de gostabilidade de alguém da direita. Então, você navegar num mar com menos organização hierárquica e com menos clareza de quem você precisa pedir autorização para ser gostado, é mais difícil. Né? Por isso que, inclusive, o MBL sofreu muito com o Derrete MBL, que foi basicamente o seguinte, cara, 90% do nosso público, não era o público de outro, não, o nosso público, chegou pra gente dizer, vocês acabaram, vocês são traidores, e a gente decidiu fazer uma coisa, até fazer um negócio aqui, vão até me xingar aqui. A gente fez algo parecido, pra quem gosta de, tô vendo pessoa aqui mais né, cult e tal, a gente tá fazendo um negócio parecido com o que o Los Hermanos fez. Los Hermanos estourou com a Ana Júlia, e a galera falou assim, cara, não é a Ana Júlia que eu quero. Que tipo de exemplo é esse, meu Deus? Não, mas ó, você vai entender. Que vandalismo. Não, porque o Los Hermanos, o que os Los Hermanos fizeram? Eles estouraram com a Ana Júlia, eles iam tocar em festival e tal, e eles falaram, cara, a gente toca pra muita gente, mas esse público não é nosso. E quando eles tocavam o que eles queriam tocar, a galera não engajava. Então eles pegaram assim, mano, vamos começar lá embaixo, vamos fazer show pra 100, 150, 200 pessoas. E eles começaram a fazer isso e eles começaram a criar o nicho próprio. É muito mais difícil, só que eles lotaram, é a única banda de rock brasileiro, eu diria, de rock alternativo, que enche o Maracanã. Né? Eu não gosto de Los Hermanos, e provavelmente esses caras me odeiam, e eu também não gosto do pensamento deles, mas há de se reconhecer que o que eles fizeram no nicho deles, musicalmente falando, é invejável, e nós queremos seguir o mesmo caminho. Nós chegamos pra, vamos fazer congresso nem que seja para 10 pessoas, nós vamos montar a nossa casa. E aí nós estamos criando a nossa casa nesse mar onde não há hierarquia. Pode falar. Eu quero pontuar uma coisa aqui, porque assim, o Arthur tem uma leitura sobre o caminho a se percorrer dentro acho que, não sei se é do eleitorado ou da classe política ou do que ele chama de legitimadores de esquerda. Eu particularmente não sei de onde ele tirou isso do ponto de vista, assim, de critérios de análise, porque, veja bem, eu sou agora reeleita, né, foi a mulher mais votada da história de Goiânia. Sim. Eu tenho voto de esquerda, eu tenho voto de direita, eu tenho voto de tudo quanto é canto, e eu sou muito respeitada por quadros dos mais variados espectros ideológicos na minha cidade. Eu não tive que percorrer esse caminho para ser chamada pelo presidente Lula para conversar. Eu não tive que percorrer esse caminho para ser chamada pelos ministros ou para ser entendida como alguém que produz sentido, que vale a pena ser ouvido, entendeu? Sim. Então eu acho que esse é um dos caminhos, eu não nego que ele exista, mas ele não é um caminho homogêneo, porque as esquerdas não são homogêneas, assim como as direitas não são homogêneas. Mas você acha que a gente entende isso? A gente que é uma democracia que começou a entender política de 2013 para cá, me dá essa impressão, que começou a... Isso é um grande debate público. Você acha que eu acho que a gente não entende nem o que é direita, o que é esquerda, quanto mais a quantidade de direitas na direita, a quantidade de esquerdas na esquerda. Assim, eu acho que é uma análise um pouco simples quando a gente fala que, por exemplo, não tinha debate no Brasil. O Arthur mencionou isso. Eu acho que a gente diversificou as formas, né, as plataformas de debate. Agora, a gente teve grandes campanhas, vou dar um exemplo, sobre petróleo. A gente teve grandes campanhas sobre petróleo, a gente teve campanhas sobre a Amazônia, a gente teve debates importantes no Brasil sobre telecomunicações, a gente teve efervescências políticas, a gente teve... Fernando Henrique Cardoso, do meu partido, enfrentou várias greves nas universidades públicas. Sim, sim. Então você tinha outras formas de mobilização.
mais tradicionais, os sindicatos estavam aí, os movimentos sociais estavam aí. Cara, a gente pensar os movimentos negros, por exemplo, e quanto eles se mobilizaram do ponto de vista para articular territórios de cultura com outras linguagens, e o maior exemplo, o mais importante, está aqui em São Paulo, que são os Racionais MCs, o grupo de música mais importante da música brasileira, que foi fazendo isso. Foi uma disputa territorial de sentido também. Você tinha gente fazendo política, debatendo política a partir de uma outra linguagem, de uma outra plataforma, de uma outra perspectiva, e as pessoas assimilam isso, elas assimilam isso. É claro que a gente está num processo acelerado de mudanças, mas vejam, o PSOL, como que o PSOL surgiu? Pô, numa divergência do PT ali em 2005. Sim. Então, só no espectro da política partidária, excluindo aqui movimento social, acadêmico e outras coisas, só no espectro partidário a gente já tem essas divergências acontecendo dentro das esquerdas e dentro da direita também. Só para colocar uma coisa, quando eu falo que a esquerda é mais hierárquica, eu não digo que ela é mais homogênea. Agora, no fim das contas, todos esses caras se submeteram ao Lula. Por exemplo, se você hoje fosse disputar uma presidência da República, você ia sofrer o que a Marina sofreu. A Marina, ela quis ser uma dissidência da esquerda. Né? E aí, basicamente, o Lula inventou que ela estava a favor dos bancos e ela começou a ser xingada até o dia que ela se ajoelhou, aí ela passou a ser autorizada novamente a ser gostada pelas pessoas de esquerda. Então, quando eu digo que a esquerda é mais hierárquica, eu não digo que ela é mais homogênea. E eu nem trago aqui questões ideológicas. Então, sei lá, a Erika Hilton do PSOL, ela tem o mesmo pensamento ideológico que o sindicalista Alfredinho, que eu fui debater. Não. Aliás, o espectro ideológico é a coisa que talvez menos importe no Brasil hoje. Mas, de fato, existe uma hierarquia na esquerda. E você falou uma coisa muito bem, que é o seguinte: você tem voto de direita, esquerda, etc. Você corre num nicho, Ava, que é o de entrega real. Por exemplo, você pega o prefeito de Sorocaba. O prefeito de Sorocaba tá estourado nas redes. Ele é maravilhoso, ele faz rios ali, ele é engraçadão, tal. A galera nem sabe se ele é de direita ou de esquerda. A pessoa quer gostar um pouco dele. Ele é fanfarrão. Ele é um fanfarrão. Eu nem quero falar bem ou mal dele, nem tô fazendo juízo de valor sobre a qualidade de política que ele tem. Não, é um fanfarrão positivo, que eu digo assim. Ele se destaca mais pela... Pô, o cara é engraçado fazendo as coisas do que... Caramba, ele ajudou pessoas. Se ele fala só que ele ajudou, ele não ia bombar. Exatamente. Então, o lance é o seguinte. Existem maneiras de você ascender em termos de popularidade, em termos de conquista de voto. Ok. O que a gente diz é, quando o grande debate direita e esquerda aparece, esse debate nunca existiu nos anos 90, não existiu. Mas ninguém sabia nada. A verdade é o seguinte, os grandes debates dos anos 90 foram todos dominados por uma elite que sabia o que estava falando e a grande massa das pessoas nunca soube. Ninguém sabia se Fernando Henrique era de direita ou de esquerda. Ninguém sabia, mas o debate nem é ideológico. O lance é, existem essas formas de você conquistar votos, ou mais ideológico, ou voto de opinião, ou voto comprado, ou voto de entrega real, né? Que eu imagino que a Ava, por ser a vereadora mais votada de Goiânia, ela entregou alguma coisa. Eu voto na Ava porque ela me entregou o que eu quis. Né? São maneiras diferentes de você conquistar eleitores, votos e popularidade. O que eu digo é, em termos de organização do grande debate direita-esquerda, que novamente, eu nem acho que esse seja o grande palco do Brasil. Existe uma hierarquia muito clara na esquerda e não existe essa hierarquia na direita. Agora existe, né? Porque... Com o Bolsonaro, você tá falando? Eu ia falar isso. Exatamente, com o Bolsonaro... É que no caso do Bolsonaro, desculpa até interromper, não é que existe uma grande hierarquia. Existe uma tentativa de universalização e personificação do que se chama de direita, só que a direita teve muitos dissidentes. Né? Tanto os dissidentes diretos, como o MBL, quanto os dissidentes indiretos, tipo um Pablo Marçal, por exemplo. O Pablo Marçal, ele navega naquele... Tipo, ele vai roubando o gado do Bolsonaro sem bater de frente com ele diretamente. Entendeu? Então, é uma massa... Quer dizer, que, assim, a esquerda tem o Lula como um grande centralizador dessa esquerda. E teve o PSOL... E o Bolsonaro não é um grande centralizador dessa direita, porque tem gente do novo que odeia o Bolsonaro. Tem alguém na esquerda que odeia o Lula? Tem alguma... Publicamente. Tem. Na verdade, assim, odiar... Eu não sei porque eu acho que o ódio é uma ferramenta de extremos que eu nem mensuro enquanto elemento de composição desse caldeirão do que a gente tá falando aqui, sabe? Mas existem críticas muito duras ao Lula, e já não é de agora, a gente acompanha isso em relação à política econômica. O Arthur trouxe um exemplo aqui só para fazer justiça. Marina não se ajoelhou. Foi uma reflexão que o PT fez e eles procuraram Marina. Só porque ele me chamou de vendida, que eu me vendi pros bancos, agora eu estou aqui pedindo voto para o Lula. Que eu fiz uma reflexão. Ela fez Ela refletiu, ela olhou pra minha hierárquica e falou assim,
Me aceita de volta, pessoal? Não disse ela. Foi isso. O Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, procuraram Marina. Inclusive, ela foi até bastante irredutível no início para fazer esse entendimento. Mas aí é senso de grandeza, né? É quando a pessoa não toma aquilo que lhe feriu pessoalmente como o ethos para enxergar o mundo. Ela sabe que o mundo é muito maior do que as próprias feridas, e isso é grande. Agora, eu acho que é fundamental a gente compreender o seguinte: com exceção dessa experiência de presidência do Lula, o que a gente tinha de política no Brasil de esquerda? Né? O que a gente tinha? Esse país sempre foi governado por aquilo que é entendido como direita. Aí você pode refletir sobre isso, mas em quais lugares estavam posicionados os governantes brasileiros nos últimos 100 anos? Com exceção exatamente, na direita. Então, é claro que o debate ele é mais recente quando surge um partido de massa, que não era só um partido de quadros, que era um partido que unia essas duas coisas, quadro e massa. O PSDB é mais um partido de quadros, e por isso ele se elitizou por conta disso, por não ser tanto um partido de massas como o PT. Mas na hora que surge um partido como o Partido dos Trabalhadores para pautar o debate, aí de fato o Arthur tem razão. Aí esse debate surge de maneira mais aguda, porque a gente tinha todas as instituições, o processo de domínio do poder do Estado, de operação das decisões, tudo pela direita.